Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Ah, Vão entrando, a casa é de vocês. A nossa convidada de hoje é a nossa querida irmã Roseni, que eu já estou chamando aqui para a nossa conversa. Ela já está entrando e vocês que vão entrando também, fiquem à vontade. Olá, boa noite, Roseni. Boa noite, consegue me ver razoavelmente bem? Tá escurinho. Não, consigo te ver bem. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, viu, pelo privilégio. Eu que fiquei muito feliz, viu, Roseni? Você tem sido muito usada por Deus para nos ministrar já de muito tempo e ter a oportunidade de partilhar isso com a nossa comunidade mais especificamente e também com todas as pessoas que têm admiração pelo seu trabalho, de você compartilhar um pouco do que Deus tem te dado, é uma alegria para nós. Muito obrigada, pastor. Um privilégio estar aqui com os irmãos. É tão interessante, eu me sinto tão próxima aos irmãos, através do Celebrando, essa parceria entre o Celebrando a Recuperação da IBAB e o Celebrando a Recuperação aí de Suzano, me sinto bem à vontade. Obrigada pelo convite, viu? Roseni, já começo brincando um pouco com a nossa frase um dia de cada vez. Tá conseguindo viver um dia de cada vez, querida? Olha, tá dando um dia de cada vez, alguns dias é meio dia de cada vez, alguns dias é uma hora de cada vez. Então, eu tenho atendido muita gente, claro que por videochamada, né? Algumas pessoas que estão numa situação um pouco mais emergencial. São pessoas, Roseni, que estão entrando num estado de ansiedade profunda, assim, sabe? A gente brincou com essa ideia de um dia de cada vez, mas as pessoas, de alguma forma, elas têm dificuldade de viver um dia de cada vez. As pessoas estão se perguntando muito quando isso vai acabar e elas acabam, talvez, não alimentando muito bem a sua saúde mental. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência pessoal. Como é para você esse exercício de viver um dia de cada vez? Como isso funciona com você em particular? Comigo em particular é interessante, porque esse período tem me desacelerado. Eu estava muito acelerada. Uma das minhas áreas de recuperação é o ativismo. Então eu tinha muitos compromissos, eu tinha muitas atividades. Então, esse ver um dia de cada vez, para mim, nesse momento, pessoalmente, tem sido muito bom. Tem sido muito bom. Eu tenho percebido algumas coisas do dia a dia que eu não percebia antes. Por exemplo, eu nunca mexi muito com comida, com cozinha, com limpeza de casa. Então, tem sido uma experiência muito rica. Eu já tinha sido Cozinha bem, introduzida a isso. Não, eu estou aprendendo agora. Eu nunca tive essa responsabilidade. Então, tem sido uma experiência rica. Eu tenho, para mim, pessoalmente, tem sido muito bom esse um dia de cada vez. Entendi. Eu sinto que as pessoas têm dificuldade com isso. Eu mesmo tenho, para confessar aqui a minha área de recuperação para com os meus irmãos. E você tem uma dica, assim? Vamos começar conversando nesse sentido, assim, da nossa própria experiência. Eu tenho feito muito exercício de respiração, sabe? De ir para um lugar isolado da minha casa. Eu tenho 2 bebês, Roseni. Um tem 2 e o outro tem 4 anos. Puxa vida, Aí, Deus te abençoe, querido. Aí a gente já começa o dia acelerado, né? Então a gente tem lá um compartilhamento de, vamos deixar... Eu fico com as crianças para Mayra ter o seu momento e depois ela fica com os bebês para que eu tenha o meu momento.
E aí tento fazer alguns exercícios de respiração, e aí tento fazer um tempo de oração, contemplação, meditação. O Ed René fala uma coisa bem interessante, porque ele fala que orar não é só falar. Orar muitas vezes está relacionado ao ouvir, né? E eu tenho estado bem atento a isso. E eu queria que você falasse, então, você tem essa coisa do cozinhar, você mudou a sua rotina e meio que aceitou essa nova rotina. Mas você, como psicanalista e líder do Celebrando, queria que você falasse para as pessoas que têm, assim como eu, um pouco mais de dificuldade nessa área da ansiedade, por exemplo. Pastor Rogério, uma coisa que para mim é imprescindível nesse momento é o exercício físico. Eu preciso fazer alguma coisa aeróbia, as toxinas precisam sair, eu preciso um pouquinho da serotonina, eu preciso um pouco que o cortisol vá embora. Então, 3 vezes na semana eu uso a cama elástica. Como é melhor não sair de casa, na verdade, 2 vezes na semana eu uso a cama elástica e consigo os batimentos cardíacos na frequência para dar uma suadinha. E eu faço 1 vez na semana, eu saio de bicicleta, normalmente na quarta-feira, no meio da semana, porque eu consigo aí um exercício um pouquinho anaeróbio, então o batimento vai bem acima, e no meu caso faz muito bem para a saúde física. Uma outra coisa que tem sido fantástica é ouvir a Bíblia. 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 Eu sempre fui tão zelosa no sentar e ler. E eu tenho descoberto que a dona de casa, que tem filhos, que tem casa para limpar, e agora com todo mundo fazendo home office, o tempo, às vezes, de sentar e meditar não é tão amplo. Então, em eu limpando a casa, eu coloco o foninho de ouvido, coloco o celular, e outro dia eu li, acho que foi segunda Samuel, e foi uma coisa estrondosa. Eu nunca tinha pensado que ouvir fazendo alguma coisa podia ser tão emblemático para mim. Então, para mim, pastor, tem sido essas 2 experiências, o exercício físico e o ouvir a Bíblia dentro da contingência da minha casa, né? O fato de não estar saindo, de não estar... eu moro em Osasco, então o meu consultório é na Vila Mariana, e a IBAB na Água Branca. Então é pelo menos 45 minutos de trânsito para ir para os lugares que eu normalmente ia. Então não ter esse tempo de trânsito tem sido muito precioso para mim. Aqui eu queria até incentivar aqueles que querem ter a mesma experiência de ouvir a Bíblia, que eu descobri a Bíblia, a mensagem, no Spotify, para aqueles que são assinantes. E é maravilhosa essa tradução, que é do Eugene Peterson, e já que você falou nesse assunto, de vez em quando eu também escuto a Bíblia lá no Spotify. Que legal, uma informação que eu não sabia. Olha só, Spotify tem a mensagem. Eu estava ouvindo pela YouVersion, que também tem todas as versões, mas eu não sabia que Spotify tem, e é muito bom saber disso. Obrigada pela boa informação, pastor Rogério. Para aqueles que estão lutando com a ansiedade, eu consegui também um devocional, Roseli, que eu gostaria de... Eu não estou ganhando nada para fazer marketing não, tá bom? É para ajuda mesmo mental. Eu estou usando um devocional do Henry Nouwen, que ele chama Meditações do Henry Nouwen. O Henry Nouwen é da área da espiritualidade e ele escreve trechos bem curtinhos, e eu queria partilhar algo vou gastar menos de 1 minutinho sobre a ansiedade que ele escreve. Ele diz assim: Senhor, a vida passa tão depressa. Acontecimentos que há alguns anos deixaram-me completamente preocupado tornaram-se agora vagas lembranças. Conflitos que há alguns meses pareciam tão cruciais em minha vida, agora parecem fúteis e dificilmente mereceriam minha perda de energia. A agitação interior que me roubava o sono há apenas algumas semanas
transformou-se agora em uma estranha emoção do passado. Livros que me encheram de espanto há alguns dias agora não parecem tão importantes. Pensamentos que escravizavam minha mente há apenas algumas horas agora perderam seu poder e foram substituídos por outros. Por que é tão difícil aprender com essa percepção? Por que continuamente vejo-me preso a um sentimento de premência e emergência? Por que não vejo que tu és eterno, que teu reino permanece para sempre e que para ti 1000 anos são como um dia? Ó Senhor, permita-me entrar em tua presença e ali experimentar o amor eterno, infinito, com que tu me convidas a deixar para trás minhas ansiedades, temores, preocupações e aflições limitadas ao tempo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, tu disseste, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Tudo aquilo que está limitado ao tempo revelará seu verdadeiro significado quando eu vir do lugar que tu desejas que eu esteja, no lugar do amor eternal. Henri Nouwen. Queria partilhar isso para dizer, queridos, alimentem a sua mente com coisas boas. Roseni, você me sugeriu um livro agora que me veio à mente e depois me fugiu. Eu li um trecho do livro, mas é Espiritualidade Emocionalmente Saudável, é isso? Sim, acredito que sim. Acredito que sim. Ele tem um nome meio mexicano, não? Paul Viscas, alguma coisa assim? Será que é esse? Sim. Porque foi uma vez que você me recomendou, que foi tão boa a leitura, eu acho que esse espaço seria bom para a gente partilhar, assim, coisas que são abençoadoras para nós. Deixa eu só pedir licença um minutinho. Eu dei uma levantadinha e liguei o meu ventilador, tá bom? Então eu dei uma saidinha por alguns segundos, tá? Só pra... Tá quente aqui em Osasco tá quente. Ainda na área de saúde mental, Roseni, você teve uma live ontem maravilhosa com a Patrícia Bezerra e vocês falaram um pouco sobre relacionamentos abusivos. E a gente percebe que agora na quarentena tem aumentado um pouco a estatística no que diz respeito à violência doméstica. Eu queria que você falasse um pouco, assim, tenha a liberdade de falar um pouco sobre isso para nós. Pois tá bom. Pois, queridos, uma das teorias que eu tenho é que a pandemia, o coronavírus, ele não está trazendo nada de novo na nossa vida cognitiva, comportamental. Ele só está incitando o que nós já tínhamos. Os nossos conteúdos estão vindo à tona. Né? O coronavírus não tem esse poder de nos fazer ansiosos, de nos fazer abusivos. Né? A ansiedade já estava lá e agora ela veio à tona, a agressividade já estava lá e agora ela veio à tona, porque as situações estão difíceis, né? Pelo fato de não termos um jogo de futebol para ir, né? Um cinema para ir, as igrejas... Os templos estão fechados, as igrejas estão abertas, né? Como a nossa aqui agora. Isso aqui é a igreja. Mas o templo em si está fechado. Então, muitos desses conteúdos de agressividade têm vindo à tona. O aumento chega a ser de 50%. 50%? De abusos. Chega a ser 50%. Delegacia da mulher. E nós não estamos falando só de mulheres sendo abusadas, homens também. Idosos também, adolescentes também. Então, está realmente uma onda extremamente violenta por essas situações que nós estamos passando. E nós temos dito da importância de ligarmos para a polícia. A importância, nós vemos alguém sendo agredido, um vizinho, uma mulher agredida, um homem sendo agredido, nós precisamos denunciar. Né? Quando nós não denunciamos, nós também fazemos parte de todo o esquema. Então tem sim aumentado, pastor Rogério, muito. Roseli, a gente hoje já tem a percepção de que a violência ela pode culminar na violência física.
mas alguns tipos de violência já estão muito presentes na vida das pessoas, mesmo antes da agressão física. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como uma mulher, ou mesmo um homem, como você disse, como ela percebe que está num relacionamento abusivo, e como, se ela se perceber, o que ela deve, onde ela deve procurar ajuda, como ela pode fazer? Puxa vida, pergunta ótima. Existe um escalonamento. E quando chega na parte física, já houve muitas outras agressões. Já houve agressões psicológicas, já houve agressões financeiras, já houve vários tipos de agressões. E muitas vezes nós não nos atentamos que o que está acontecendo dentro de um relacionamento é uma agressão. Por exemplo, mas você é muito burra mesmo, né? Mas você é muito burro mesmo, não consegue fazer isso? Isso é uma agressão. Isso é uma agressão. Sim, Né? Puxa, você precisa de ver como que é trabalhar o dia todo fora e chegar cansado, né? Você precisa de ver o que vai acontecer com você, né, se você me separar de mim. Né? Um abuso financeiro nesse sentido. Né? Ele não imagina que quando ela está em casa, ela está trabalhando tanto quanto ele, ou às vezes até mais. sim. Então, existe um escalonamento de abuso. Que nós não falamos muito, mas eu estou lendo hoje à tarde sobre isso, que é o abuso no que diz respeito, por exemplo, uma senhora, uma jovem senhora que é divorciada, que se divorcia. E ela tem esse filho que ela gosta muito, né? Um jovenzinho de 6, 7 aninhos, né? 5, 6 anos, e ela entende que esse menino precisa de ajuda, né? Porque o pai não está, e ela o leva para dormir na cama dela. Então, ele muda da caminha dele para a caminha dela. Isto é um abuso. Isso é um abuso. E muitas vezes nós mães não percebemos, achamos que estamos cuidando dessa criança, mas isso é um abuso. Essa criança vai assumir um papel que não é dela, ou nós a colocamos para assumir um papel que não é dela. Então, existem vários tipos de abuso. E o abuso físico ou sexual já está lá no topo, mas para chegar neste, já houve várias etapas. Você acha que a gente está se tornando mais violento, Roseni? Sei lá, a sociedade brasileira, me parece que de alguns anos para cá, nós estamos com dificuldade de tolerar pessoas que são diferentes de nós, ou que têm pensamentos que, de repente, são para nós inaceitáveis, não sei. Então, eu tenho uma sensação de que tem aumentado. Você tem a mesma sensação de que nós estamos nos tornando mais violentos? Tenho sim, pastor Rogério. Infelizmente, o que eu tenho percebido é que o escalonamento da agressão tem aumentado como como um país. Né? Percebo que os nossos governantes são bem binários. Né? Você ou é isto ou você é aquilo. Ou você é pró-governo ou você é anti-governo. E isso realmente é um perigo, porque existem pessoas boas em toda a área política. Existem pessoas que não são boas em todas as áreas políticas. Existem pessoas que votam, né? Então essa questão do respeito para com o outro, para com a escolha política do outro, já não está sendo respeitada. Então, pelo fato de começar lá de cima, nós percebemos que tem aumentado muito, Então, tenho visto pessoas que antes não eram claramente machistas, não eram claramente xenofóbicas, não eram não falavam, não admitiam. Hoje em dia é claramente, escancaramente, de um jeito muito escancarado, a pessoa fala, a pessoa, eu vi ontem no jornal, a pessoas abusando, desrespeitando, batendo em jornalistas. Né? E não estou falando de classe política, não. Estou falando de pessoas do dia a dia. Estava numa passeata e tinha uma repórter. A pessoa veio e pegou a bandeira dela e bateu na repórter. Né? Um absurdo, uma pena. E nós não estamos falando só de periferias.
Nós não estamos falando de periferias apenas, nós estamos falando de classe média alta. Né? Então, infelizmente, pastor Rogério, tem sim. A situação tem trazido toda a agressão que já estava nas pessoas, mas por uma questão de educação, elas não faziam. Hoje em dia, como os nossos políticos tendem a não ter esse civismo, então a pessoa fala assim, não, se eles estão agindo assim, eu também posso agir assim. É como se elas se sentissem no direito de fazer, porque vem uma autoridade fazendo. Exatamente, que vem uma autoridade fazendo. E a minha oração tem sido que nós tenhamos respeito para o outro. Ouvir é um sinal de amor. Ouvir é um sinal de amor. Quando eu ouço o outro, eu não preciso concordar, mas eu preciso ouvir o outro. Né? E sairmos dessa questão binária. Ou você é assim ou você é assim. Né? Nós estamos fazendo uma salada e nós estamos nos desrespeitando como pessoas, como cidadãos. Não estou nem falando como irmãos e irmãs em Cristo, como cidadãos. Eu pedi licença aqui para a turma e desliguei os comentários, porque às vezes a gente está conversando, Roseli, e fica subindo as coisas, aí eu me perco todinho. Lá aí no final da live, se alguém quiser fazer algum comentário, eu abro novamente. Desculpa, gente. É porque, para quem está conversando, aí a gente está conversando e fica um negócio assim, aí a gente fica meio perdido. Então, desculpa, gente. Depois, no final da live, eu vou abrir para os comentários, para quem quiser mandar um abraço, mas é bem difícil para nós. Roseni, sabe, hoje eu estava conversando com uma querida, que ela falou que isso estava fazendo mal para ela. Ela falou sobre a questão da pandemia, que já é uma angústia generalizada, no sentido de que a nossa liberdade de ir e vir, de alguma forma, não nos foi tirada. Não quero entrar no mérito político de que foi um governante que nos tirou ou não tirou, mas nós estamos impossibilitados de sair por causa da pandemia, ou estamos sendo incentivados a ficar em casa. Então, isso já gera uma certa angústia. Mas ela falou que a questão política tem sido um fator que potencializa esse estresse, esse medo, essa angústia. E eu queria que você, de repente, desse algumas dicas. Então, tempo de exposição em rede social, que tipo de sites, queria que você desse uma palavra sobre isso, uma vez que o tema da nossa conversa é saúde mental, né? Como manter a saúde mental diante desse cenário, que além da pandemia, ele se politizou? Rogério, eu tenho particularmente seguido algumas diretrizes. A primeira delas é que eu não ouço o dia todo o jornal. Eu ouço notícias de manhã e à noite, e num tempo limitado. Isso tem me ajudado muito, porque eu estava ouvindo notícias durante o dia todo. De manhã, no meio da manhã, na hora do almoço, à tarde, estava sempre ouvindo o que estava acontecendo. E não estava sendo bom para mim. Então, para minha saúde mental, eu tenho ouvido o essencial para me manter informada. Uma outra questão, uma outra área que eu tenho sido muito cuidadosa é não ouvir tanta gente, porque existem tantas opiniões divergentes do que esse coronavírus. Que é o apocalipse, que Deus mandou, que o inimigo mandou. Então, escolher pessoas equilibradas, pessoas que eu respeito, tenho escolhido pessoas que eu respeito e ouvido. Então, quando é pelas mídias, não é? Tem algumas pessoas no próprio Celebrando que tem opiniões diferentes, é claro que eu ouço, mas a questão da mídia, eu tenho escolhido quem eu vou ouvir. E uma coisa que tem sido muito útil para mim é ver as coisas boas da pandemia. E eu sei que a princípio parece uma coisa muito ruim, com tantas pessoas morrendo, né? Centenas de pessoas morrendo, perdendo seus familiares. Como que eu posso achar coisa boa? Não, eu posso achar coisa boa, sim. Eu posso achar coisa boa. Uma das coisas que eu tenho agradecido a Deus é o privilégio de que muitas pessoas estão vendo o conteúdo que elas têm. Nós estamos sendo forçados a uma solitude, de uma certa forma. Estamos olhar para dentro de nós, né? Exatamente, sabe? Nós não fazemos isso no dia a dia.
Quando no planeta nós teríamos oportunidade de ficarmos quietinhos, de não ter nada aberto, de não ter nenhum lugar para eu ir? Quando? Né? Quando? Então, é uma oportunidade ímpar para eu me conhecer melhor, para eu conhecer os meus familiares melhor, para eu saber de quem eu sinto falta, para eu saber com quem eu quero continuar relacionamentos mais profundos. Então, nós estamos fazendo uma higiene mental, uma higiene social. Tem sido um período em que nós temos sido chamados a uma, eu chamo egosintonia, né? Que a gente acha que é um egoísmo, pensar na gente e tudo mais. Não, é uma egosintonia. De eu entrar em contato comigo mesmo, de eu entrar em contato com os meus conteúdos. Então, uma das coisas muito preciosas nesse período, nós não podemos levar tudo somente para as coisas ruins que estão acontecendo. Né? Tem coisas muito preciosas acontecendo. A periferia se engajando em cuidar das pessoas da periferia. Né? Alguns grandes empresários ajudando. Né? Estamos reinventando uma maneira de comunicação. Né? Nós nunca seremos o mesmo. Pastor Rogério, nós nunca seremos o mesmo. Depois dessa situação, o normal vai ser tão diferente do normal que era. Né? Vai ser tão diferente. Eu não acho que nós, como sociedade, vamos querer ficar no restaurante esperando 2, 3 horas para sermos atendidos. Eu acredito que nós voltamos um pouquinho para o mais simples. Nós vamos querer coisa de qualidade, mais intimista. Nosso worldview, né? Nossa visão de mundo está sendo mudada nesses meses da pandemia, nesses meses do isolamento. Tem uma área que no CR nós tratamos bastante, você falou sobre ego-sintonia, e me fez lembrar que é a questão da codependência. Então, os codependentes, como eu, a gente precisa muito da validação das pessoas. E essa validação acontece nos encontros. E aí esses encontros eles acabam não acontecendo, porque está cada um de um lado. Então, algumas pessoas se sentem um pouco... porque, na verdade, o codependente ele precisa muito do amor do outro, da aprovação do outro para não se amar. Né? Porque ele não tem amor o suficiente por si próprio. Né? Então... eu queria que você falasse um pouco sobre o autocuidado e sobre o amor a si mesmo. Você fala tão bem sobre isso, eu já vi você falando algumas vezes, sobre essa questão do autocuidado, sobre não só o conhecer a si mesmo, mas sobre o exercício de amar a você mesmo. Porque como a gente pode esperar que o outro nos ame se nós mesmos não nos amamos, né? E essa pandemia é um desafio amar a si mesmo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Pois tá bom. Rogério, eu estava pensando bastante sobre isso, né? Tem sido um assunto de algumas lives. E é interessante porque o mandamento é amar o outro como a si mesmo, né? Não é amar o outro a despeito de si mesmo. Então, eu gosto tanto daquela analogia do avião, né? Que se acontece alguma coisa e houver uma despressurização, então o oxigênio vem e nós precisamos colocar em nós mesmos primeiro. Né? Nós colocamos em nós, mas depois nos filhos, depois na mãe, depois na avó e quem está por perto. Porque se eu começar a cuidar de todo mundo e eu não cuidar de mim, eu vou desmaiar. E aí tem essa criança de 5 anos, de 6 anos, aí tem esse ancião, meu pai que está comigo, que vão ficar todos sem ajuda. Então, essa egosintonia, ela é tão importante para o dia a dia. Porque o codependente é exatamente essa pessoa, né? Que todos somos, viu? Não é só você não, Rogério. Não é só você, pastor Rogério. Né? Todos lidamos com a questão da codependência, que no termo psicanalítico é o neurótico histérico, né? Porque ele vive em função do outro, ele vive pela falta, ele tem que ter falta para que o outro supra essa falta dele. Ele tem que ter falta para correr atrás das coisas. E a nossa identidade, no momento que eu vou entendendo quem eu sou, eu tenho menos necessidade de agradar o outro. Eu sou muito mais coerente com os meus pensamentos, sou muito mais coerente com os meus pontos de vista. E eu usei uma expressão algumas semanas atrás, nas nossas reflexões, que é quando eu entendo que a outra pessoa é só o Antônio, é só o José, não tem aquele peso,
não tem aquele peso, né? Puxa vida, esse chefe, puxa, eu gosto... Não, as pessoas cristãs, né? Olha, é o fulano de tal, é o profeta fulano, é o bispo fulano. Não, é o Antônio, é o João, é um irmão em Cristo. Então, às vezes eu estou nessa linha de comando, né? Então eu estou aqui e tem um grande chefe aqui, mas é só uma questão, de títulos, né? De respeito. Mas ele é como eu. Então, quando a gente trabalha nessa codependência, o outro é só o outro. O outro não é aquele grande outro. E a codependência é algo tão delicado. Quando a gente vê um dependente químico, nós sabemos que existe alguma questão, né? Ele bebe alguma coisa, ele cheira alguma coisa, o álcool, a droga. Mas quando a gente vê um codependente, às vezes, a princípio, nós nos enganamos, achamos que aquela pessoa é aquela pessoa, né, que ama tanto, que dá conta das coisas, e, na verdade, às vezes está escondida ali uma doença. Então, para o codependente, nesse momento, eu digo, que oportunidade linda para participar de um Celebrando online, né? Que oportunidade linda para procurar um Celebrando online. Tem as partilhas, nós temos vários. Depois, o irmão pode colocar, por gentileza, né? Acho que nós temos, mas na quarta nós temos ali na IBAB, às quartas-feiras à noite, no IBAB. E depois eu coloco aí, porque eu esqueci. É só procurar Celebrando a Recuperação IBAB que você vai encontrar. Exatamente, encontra. Eu sei que Suzano também tem, Comunidade da Graça também tem. Então tem vários locais que tem um lugar em que eu posso dar nome, em que eu posso falar. Que oportunidade de ouro para entrar em contato com os meus conteúdos, nós codependentes, em especial. Sabe, Roseni, que eu tenho exercitado algumas coisas que parecem, elas, como a gente está muito na correria do dia a dia, que parecem que passam desapercebidas. Por exemplo, os meus banhos, eu tenho tentado tomar com maior calma, escolher uma fragrância que eu goste, escolher um creme para passar na barbinha, e com a mentalidade de que eu estou cuidando de mim mesmo. Sabe, o cuidado comigo mesmo antes das minhas crianças, porque as crianças gritam e aí você precisa sair correndo, mas não, peraí, tem que ter o meu tempo. Você falou sobre atividade física também, sabe? Começar o meu dia fazendo alguma atividade física, isso no que diz respeito à saúde física. Na saúde espiritual, a gente acabou já falando no começo da transmissão, mas é a questão da espiritualidade. Você falou sobre você ouvir a Bíblia, sobre ter um tempo de solitude. No que diz respeito à saúde social, então a gente encontrar esses ambientes de partilha. E aí na saúde mental, queria saber a sua opinião, o que você acha de terapia por vídeo. Se eu sei que você é psicanalista, se você tem feito atendimento, se você se adaptou a isso e se você acha que isso também é positivo na vida das pessoas. Então, eu acredito, queridos, que esse vai ser uma nova maneira, vai ser um novo. Esse vai ser um novo. Porque muitos de nós, principalmente os psicanalistas, eram bem arredios a atendimento online. Né? Nós achávamos que era uma coisa que realmente não era ideal, não era principalmente o psicanalista que gosta do divã. Então, né, nesse momento, estamos entendendo que é o que nós temos. E tem sido curiosamente especial ver como tem funcionado. Quando você não está vendo a outra pessoa, é como se a sua mente flui. Porque, no caso do psicanalista, a gente está interessado exatamente no inconsciente. Não é na parte que a pessoa está falando, né? no que ela não está falando, nas trocas de palavras, nos sonhos. Então, acaba sendo um divã, vamos dizer assim, né? Porque a pessoa não está necessariamente te vendo. E para algumas pessoas, então, o próprio vídeo, né, acaba funcionando. Então, eu recomendo sim, tem sido muito precioso esse tempo no qual muitas pessoas têm
tem percebido esses conteúdos, tem, e é muito precioso que a própria psicanálise tem providenciado atendimento popular para as pessoas que estão precisando. O AA tem crescido muito. Que O legal! Celebrando tem crescido muito, porque as pessoas estão indo atrás. Por isso que eu digo que a pandemia não é só as coisas ruins, não. Tem pessoas que têm se comprometido, tem pessoas que têm se implicado com quem elas são. Então eu recomendo, sim. A IBAB tem oferecido ajuda, né? Tem um grupo de psicólogos que estão ajudando, estão trabalhando gratuitamente a pessoas que precisam de atendimento. Então, a pessoa que quer atendimento, ela não vai ficar sem atendimento, porque existe em vários locais. Aproveitando a deixa, Roseni, também para aquelas pessoas que são da nossa região, que estão, de repente, assistindo a nossa live, nós também, da Primeira de Suzano, estamos disponibilizando terapia online. Nós temos pelo menos 3 ou 4 profissionais voluntários que têm atendido gratuitamente. E também eu tenho feito atendimento pastoral, é claro que dentro da minha disponibilidade, mas também via vídeo. Algumas pessoas têm me pedido para estar presentes aqui na igreja e eu não acho isso uma boa ideia diante do quadro que nós estamos vivendo. Mas não é falta de amor, é só cuidado para com você mesmo. De repente, você ao sair da sua casa, não é nem na igreja, mas no caminho você se expõe. Então, por causa disso, a gente só está atendendo online, mas a gente está atendendo todas as pessoas que têm nos procurado ajuda, procurado também o serviço social da nossa igreja. E você falou sobre as pessoas da periferia se ajudando. A nossa igreja se revelou uma igreja mas se revelou uma igreja extremamente amorosa. Sabe, Roseli? E aí, minha palavra de gratidão aos irmãos da nossa igreja que estão aqui. As mulheres estão costurando máscara, Roseli, coisa mais linda do mundo. Que lindo! A gente aumentou a distribuição de cestas básicas. O Celebrando está fazendo as partilhas online, segundo as suas diretrizes. Então, fica aqui minha palavra de gratidão à Primeira de Suzano, porque tem feito um trabalho bonito. E a gente se coloca à disposição de servir as pessoas também. Que lindo! Então, Rogério, eu gosto tanto disso, pastor, porque há templos fechados, porém igrejas abertas, né? É o tema de uma das palestras do Ed René, o pastor da IBAB, que os templos estão fechados, mas as igrejas estão abertas, né? Porque a igreja de Cristo é o corpo, né? Então não é o templo, né? As igrejas que dependiam de eventos e tudo mais para serem igrejas, sim, essas estão sofrendo. Mas as igrejas que de fato é um organismo, elas estão se mobilizando. Olha que lindo, as máscaras, a ajuda pastoral, o atendimento pastoral, o atendimento psicológico. Então essa é a Igreja de Cristo. Parabéns, pastor. Amém, querida. Obrigado. Parabéns para vocês também. A gente se inspira um no outro e essa troca tem sido tão linda. Roseni, a gente no Celebrando, nós temos todos no final do encontro, do grande encontro que a gente chama, a gente tem o que a gente chama de partilha. Deixa eu só dar uma esperadinha para ver se ela está ouvindo. Ela está ouvindo, é só o vídeo que deu uma travadinha, mas a Roseni está ouvindo. Agora, tem algumas pessoas que estão participando, de repente, dessa live, que não são celebrantes. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da comunicação, sobre ser verdadeiro com o seu próprio sentimento, sobre como ter essa abordagem com o cônjuge, né, com o marido, com a esposa, ou até mesmo os filhos. Eu tenho percebido uma diferença de atitude nos meus bebês de 2 anos e 4 anos, e eu percebo que eles não conseguem falar o que eles estão sentindo, mas eles estão diferentes. Então, sobre a importância da partilha também no ambiente familiar, da conversa emocionalmente saudável, de a gente ser sincero com os nossos próprios sentimentos, mas também escolher as palavras para não ferir o outro. Você é psicanalista, você pode falar sobre isso melhor do que eu. Com muito prazer. Queridos, quando nós conseguimos verbalizar os nossos sentimentos, eu sempre digo que é meio caminho andado. Poder dar nome ao que eu estou sentindo. Eu estou ansioso, eu estou com medo, eu estou
seja lá qual for o sentimento, dar nome ao sentimento. Quando eu consigo fazer isto, eu estou já meio caminho andado. Muitas pessoas que são passivas na comunicação não conseguem sair de uma passividade para ir para uma assertividade. Então ela pula de uma passividade para uma agressividade e depois volta para a assertividade. Mas não tem problema, esse é o processo. A partilha é uma coisa sagrada, é um momento sagrado. Quando eu, por exemplo, estou no Celebrando, é um lugar onde eu falo de sentimentos, do que eu fiz, e a minha partilha é respeitada. Ninguém vai dar pitaco. Você fez certo, você fez errado, leia tal livro, porque é a partilha da pessoa. E em eu conseguir falar, em eu conseguir dar nome, já começa uma cura. Nós sempre achamos que foi Freud que falou que a palavra cura, em primeiro lugar, né? No fim do século passado. Mas, na verdade, não. Quem falou primeiro foi Tiago. Tiago falou que quando eu confesso as minhas questões para Deus, eu sou perdoada. Mas quando eu consigo falar para alguém de carne e osso, a cura começa a acontecer, porque eu me implico. Então, nós estamos na primeira pessoa. Então, como o irmão falou, pastor Rogério, não é só a questão no Celebrando, mas nas nossas famílias. Quando eu consigo falar o que eu preciso, quando eu consigo esperar para falar aquilo da melhor maneira possível, né? No caso de família, não é como no caso de Celebrando, que eu falo. Não. Com a família, existe um momento para falar. E existe a maneira de falar. Agora, para aquele passivo que nunca falou, vai ser difícil você chegar nessa... Mas fale. O importante é falar. Depois você vem, você se desculpa, olha, talvez eu fui mal educado, mas fale. Porque o que eu tenho sentido nesse período é que o não falar, para não ter um problema, vai ocasionar um problema maior. Porque quando você for falar, e você já engoliu tanto sapo, vai ser algo tão catártico que você vai machucar o outro de uma maneira como você nem imagina. Então, eu sempre falo sobre estratégia de enfrentamento. Né? A estratégia de enfrentamento é aquela em que eu lido com a situação ali e eu falo. E essa é a melhor maneira. Porque a outra maneira de tentar equilibrar, de tentar fazer com que o leite não entorne, essa não vai funcionar. Sim, eu já li sobre personalidade passivo-agressiva, que é a personalidade de quem é silencioso, não fala sobre seus sentimentos e guarda. Mas ele vai demonstrando a agressividade, vai crescendo dentro dela à medida que ela não fala, né? Isso. E eu queria partilhar, eu não gosto desse olhar, porque nós somos líderes ou pastores, ou você lidera o Celebrando, de um olhar que as pessoas olham, nossa, mas que família perfeita. Nossa, mas como o pastor Rogério, como a Roseni, e as pessoas olham como se a nossa vida fosse assim, as mil maravilhas. A gente passa por lutas e assim, tem sido um aprendizado tão grande com a minha esposa, essa coisa de aprender a falar e aprender a ouvir e acolher os sentimentos, sabe? Outro dia a Mayra me disse assim, eu estou me sentindo improdutiva. E aí eu ouvi e tentei entender, o que você quer dizer com improdutiva? Aí ela me disse, olha, porque quando eu saía de casa para fazer os meus afazeres, ela continua dando aula, só que ela dá aula online, né? Mas a sensação da produtividade estava no sair de casa, né? E foi libertador para ela falar de como ela estava se sentindo. Eu estou me sentindo improdutiva. Outro dia eu falei para ela, eu estou triste. E ela perguntou, por que você está triste? Eu falei, eu estou triste porque eu estou triste. Eu acho que é por causa da pandemia, porque eu não consigo sair de casa. Não é porque aconteceu alguma coisa anormal. Ela já pergunta, é comigo? Foi eu que fiz alguma coisa? Eu falo, não, eu estou triste, mas não é você. É uma coisa minha. Então, é um exercício de crescimento, assim, o falar e admitir que a gente... Eu tenho dias que eu acordo triste e eu não sei dizer por que eu estou triste. Eu só estou triste por causa do momento, sei lá, né? Deixa eu fazer um comentário aqui.
pastor Rogério, as pessoas, eu estava numa reunião uma vez nesse período da pandemia e tinham várias Aham. pessoas, era de um grupo de diretoria de uma empresa e nós estávamos, Uhum. e eu fui convidada para essa reunião, e então tinham aqueles homens muito quatrocentões, né, de porte, né, essa empresa Aham. renomada, diretor renomado, e eles falaram como foi maravilhoso, estavam ajudando as esposas com os pratos, que estavam cozinhando, e eu, né, de um jeito muito sarco, pensei comigo mesmo, aham, aham, aham. Porque eu fiquei pensando, aqui em casa, por exemplo, né, como alguém falou assim, puxa, mas você, alguma vez na vida você pensou em divórcio? E eu falei, não, não, mas sim homicídio. Né, eu e o Bruce nos damos bem, mas olha, a primeira vez que nós estamos assim, fechadinhos, e ele é norte-americano, os costumes dele, eu tinha esquecido que eram diferentes. Ele janta às 6 horas da tarde, né? Quando eles estão tomando café da tarde, tem um jantar. E o almoço deles é um sanduichinho com creme de amendoim e geleia. E nosso almoço é o nosso arrozinho, o nosso feijãozinho. E como a gente sempre ficou sozinho durante o dia e a gente só tinha a refeição mais tarde, quando eu chegava do consultório, eu falei, puxa vida, ele é Aham. americano, eu tinha esquecido. Então, esses ajustes foram muito difíceis. A primeira e a segunda semana da pandemia foi muito difícil. Foi muito difícil, mas nós conseguimos expressar. Ele dizendo, olha, você casou com um americano. E eu falei para ele, você casou com uma brasileira. Né? Então foram conversas densas. Roseli, ela voltou. A importância de comunicar. Sim, é verdade. Rô, a conversa com você flui muito e você é muito gostoso, mas eu começo a perceber que a gente já está indo para o final da nossa live. E Sim. eu queria. Tem uma diretriz do Celebrando que diz: reconheço que Deus existe, que Ele se importa comigo e que Ele tem o poder de me ajudar, tem o poder de me ajudar na minha recuperação, tem o poder de estar presente na minha vida. E como a gente já está perto do fim, eu queria que a gente pudesse falar, partilhar um pouco da nossa mensagem de esperança, de que Deus se existe, que Ele se importa comigo e que tem poder para nos ajudar nesse momento de crise, para nos ajudar na nossa recuperação. Pois ótimo. Então, queridos, a mensagem que tem vindo no meu coração nesse período é: vai passar. Nós estamos num período intermediário, mas isto vai passar. Hoje é o dia do abraço, né? E nós estamos fazendo esses abraços que são remotos. Mas nós voltaremos a nos abraçar. E quando nos abraçarmos, vai ter um sabor diferente. Tudo que nós voltarmos a fazer vai ter um sabor diferente, uma profundidade. Tem uma expressão em inglês que é take for granted, que não tem como traduzir, mas achar que é normal, achar que é natural termos comida à nossa mesa, achar que é normal convidarmos um amigo para tomar café na padaria, né? No barzinho da esquina. Pois, queridos, isto vai voltar. Nós voltaremos a nos abraçar. Deus está nos permitindo esse momento, Deus está permitindo esse momento nas nossas vidas, mas ela vai passar. E a palavra de Deus diz que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave. Então, se nós estamos com ele, nós estamos protegidos, independente do vírus. O vírus não tem poder sobre nós. O vírus não tem poder sobre nós. Ele não tem o poder que nós não entregamos para ele, porque o poder quem tem é Jesus de Nazaré. Então, a minha oração é que Deus nos ajude nesse momento a ver o futuro, a esperançar. Nós podemos esperançar.
o verbo esperançar, que não é o verbo esperar, não é? Isto, É esperançar, partilhar da exatamente. esperança. Exatamente. Uma espera muito mais ativa, uma espera com profundidade, uma espera que tem, que não é fluida. Aham. Eu queria aproveitar o dia do abraço, uma vez que eu não posso abraçar fisicamente a todos os queridos que estão nessa live, mandar um abraço super carinhoso, dizer que nós estamos com vocês. Você não está sozinho, apesar de algumas vezes a gente se sentir um pouco solitário nas nossas casas. A igreja não é um lugar, a igreja não é o templo, a igreja somos nós e nós estamos passando por isso juntos. Nós vamos passar por isso juntos. Então, daqueles que eu conheço que estão na live, eu queria que você recebesse o meu abraço super, super, super carinhoso. E eu queria também agradecer você, Roseni, acho que muito mais do que a live é o ambiente que Deus preparou para que a gente pudesse agradecer pela sua vida, por tudo que Deus tem feito em você e através de você. É bonito, nas suas palavras, ver o que Deus tem feito em você. E você talvez não tenha dimensão do que Deus tem feito através de você, através do seu ministério, através da sua equipe na IBAB. Muitas vidas foram alcançadas pelo Evangelho e pela prática de uma espiritualidade saudável, que reconhece a vida de Deus. Então, eu queria te agradecer de todo o coração por esse momento com a gente, por estar vivendo isso com você aqui nessa live. Amém, amém. Muito obrigada, viu, pastor? E queridos, uma coisa que tem abençoado muito não só as nossas conversas pelo Zoom e tal, mas como é bom quando a gente pega o telefone e liga para alguém, né? É verdade. Celebrando, nós temos falado muito sobre isso, sabe? Dá uma ligadinha para alguém, mesmo seja curtinho, dizendo o quanto ama, porque esse período está nos ensinando como é bom sermos amados. Como é bom termos uma comunidade, não estarmos sozinhos. Deus abençoe ricamente, viu, pastor Rogério? Que o Celebrando aí, que a igreja aí continue crescendo e que vocês continuem sendo um sinal do reino na vida de tantas pessoas. Quero mandar um beijo aqui para a Flor Betina, não conheço, ela disse que foi bom nos ouvir, eu quero agradecer. O Adilson está dizendo, quem espera em Deus sempre alcança. Amém. Alice Borini dizendo, que conversa maravilhosa, obrigado Alice. A Jana dizendo, a comunicação nesse momento é essencial em plena quarentena, ajuda muito na convivência diária, é verdade. Obrigado pelo seu comentário. Nilson, com Deus somos imortais. A Lourdes, amém. Segue o meu abraço, bem aconchegante, cheio de amor, saudades. A Carol, obrigado por ser essa força que você é aqui entre nós, nos celebrando aqui na nossa igreja. Obrigado, Carol, por estar sempre junto. Estamos mandando um abraço para você, Roseni. A Betânia também mandando um abraço para você. Mandando aqui, vocês moram no nosso coração. Obrigado, obrigado. É o Humberto, que é celebrante aí da IBAB, que eu conheci. Olha que legal! Gente, o Humbertão. Roseni, obrigado então. Só queria dar voz aí às pessoas que participaram também da nossa conversa. Recebe o meu abraço e a gente vai se falando aí até o fim da quarentena e a gente vai te ouvindo e aprendendo com você. Obrigado, viu, Roseni? Muito obrigada. Boa noite, queridos. Um privilégio, viu? Até. Até. Tchau, tchau. Obrigado, gente, que ficou até aí agora. Até agora. Um abração. Até mais.